Boa noite, a paz do Senhor. Vamos aproveitar que está todo mundo em pé para a gente orar, juntos de pé. Pai, nós te agradecemos tanto por estarmos aqui reunidos, Pai, com os nossos irmãos na tua casa, para ouvir a tua voz, para te glorificar, para te adorar, Pai. Que nesse momento o Senhor possa realmente quebrantar os nossos corações, que a gente seja confrontado, que a gente seja ensinado realmente. Nos ajuda a ter um coração ensinável, que o nosso coração seja uma terra fértil, sempre a tua palavra e ao teu ensino, Pai. Quebra o nosso orgulho, a nossa dureza de coração, Pai, e nos prepara para te ouvir verdadeiramente e obedecer. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês podem se sentar. Tem como desligar essa central, que está bem na minha nuca aqui? Podem se sentar. Bem, o Senhor escolheu esse tema para falar para a igreja hoje. Na verdade, quando normalmente a gente escolhe um tema para falar, é um tema que a gente também já vem, que Deus já vem falando ao nosso coração, né? Então esse é um tema que Deus tratou muito comigo. Está acabando a pilha. Esse é um tema que Deus vem tratando muito comigo. Mulheres não é um tema exclusivamente para as mulheres. Estou começando a tímida. Bem, nós vamos falar hoje. Eu escolhi esse título, mas talvez não seja bem isso, mas vamos trabalhar sobre sim, as mulheres. Né? Não é um tema só para as mulheres. Você que veio aqui, homem, rapaz, jovem, adolescente, não se preocupe, também vai ser para você essa palavra. Mas sim, vai ser especialmente para as mulheres. E eu pensei muito sobre esse tema para as mulheres não casadas ainda, as solteiras, né? As nossas jovens, adolescentes. Porque é um tema que para mim, assim, pessoalmente, foi um grande tratamento, uma grande disciplina de Deus na minha vida, poder enfrentar muitas coisas que nós vamos falar um pouquinho aqui. E a gente precisa, para isso, realmente ter um coração aberto para ouvir. Um assunto assim, polêmico e para nós mulheres muito difícil. Eu estou apertando esse negócio, tá? Muito difícil para nós mulheres. Eu digo isso porque acho que se eu ouvisse essa pregação, sei lá, 2 anos atrás, eu ia ficar um pouco me contorcendo na cadeira, agoniada, e ia sair daqui com raiva. Então, espero que você não se sinta assim hoje, mas eu quero que Deus te incomode, eu quero que você saia daqui um pouquinho incomodada. Então, quando a gente pensa o que a Bíblia diz realmente sobre as mulheres, sobre o nosso papel, sobre a nossa função, quem nós somos, o que a Bíblia diz? O que Deus diz? A gente ouve muitas coisas, muitas opiniões, muitas, né? E ao mesmo tempo a gente na igreja vem trabalhando sobre o tema família, né? Temos os ECCs, os preparatórios, os núcleos, os EVT, e sempre volta o tema de família. Por quê? Porque é muito relevante. Porque não tem um tema que seja mais difícil de trabalhar do que esse, mais impactante na nossa vida do que o tema família. Então imagina a família, imagina que você é uma malabarista que está com várias bolas, ali tentando manter equilíbrio, uma bola no seu trabalho, outra no trabalho eclesiástico, é isso, é aquilo, tem a bola da família, aí de vez em quando você desequilibra, cai uma bola no chão, você vai lá junta e volta de novo pro jogo, erra aqui, pisa na bola ali, só que a bola da família, todas as outras são de borracha, mas a bola da família é de vidro. Se cair no chão, ela quebra. Então, se existe uma coisa que a gente deve priorizar, é a família. Por isso que a gente vai ter tanto para falar sobre família. Aí eu passo.
Então, a primeira coisa que eu penso é que, assim, existe uma diferença muito grande sobre o que Deus diz e o que o diabo diz que Deus diz. Ou o que o fulano diz que Deus diz. É muito grande essa diferença. Porque quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 3, a gente vê que o diabo diz para Eva que Deus falou uma coisa que Deus não falou. Olha só. E essa mesma estratégia é usada até os dias de hoje. Então, às vezes, a gente ouve coisas que as pessoas falam que Deus disse e Deus não disse. E o diabo usa muito isso. Então, o que a palavra, ela não é de livre interpretação. Eu não posso interpretar o meu belo prazer, eu não posso pegar a palavra, distorcer a palavra para defender a minha ideia ou para justificar o meu pecado. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente distorce a palavra, a gente ignora o que a gente está a fim de ignorar, a gente lê literalmente o que a gente acha que cumpre, e o que a gente acha que não cumpre, a gente não lê tão literalmente assim. A gente abstrai, espiritualiza, passa por processos estranhos, vira heresia. E aí, todo mundo cita a Bíblia, todo mundo puxa Jesus para o seu lado, todo mundo, diz que é isso e aquilo, e não é bem assim. E a gente tem que buscar, não ouvir todo o mar de opiniões, mas ter realmente, buscar de Deus discernimento para ouvir aquelas opiniões, aquelas sugestões, aquelas ideias que vêm de Deus. Então, o que acontece? A nossa guerra, a nossa batalha que a gente trava aqui na Terra, ela é contra quem? Aí todo mundo sabe decoradinho, né? Contra principados e potestades. Só que a gente pensa nessa resposta e a gente espiritualiza demais isso. O que significa ser contra principados e potestades? É o demônio que é alguém que fica possuído? É alguém que... O que a gente realmente entende disso? Você não acha que é uma coisa muito abstrata? Muito... assim... Quem se sente... assim, às vezes, você se sente numa guerra, você se sente lutando numa batalha. Na verdade, os principados, os potestades, Satanás, eles usam algumas estratégias para lutar, para batalhar. E é, às vezes, muito menos espiritual do que a gente imagina, porque ele tenta estratégias que funcionem. Então, hoje, a nossa maior batalha, a nossa maior guerra é contra ideias. Olha só. Ideias. Mas que ideias são essas? Ideias que foram implantadas, que foram articuladas por quem? Pelos tais principados e potestades, que dominam as nações, que dominam as culturas, que dominam as opiniões. E a gente tem um monte de ideia que não sabe de onde veio. E aí a gente fica numa luta para mudar o comportamento. Então, só que o comportamento não é a raiz do problema, é a ideia. Só que a gente trabalha sempre no comportamento, em consertar o comportamento. Então, olha, você não pode se vestir assim, você tem que se vestir assado. Você não pode fazer isso, você tem que fazer tal coisa. Só que muito mais profundo do que o comportamento é a ideia que está lá por trás dele. E se a gente não mudar essa ideia, para nós que somos adultos, é diferente da criança. A criança pequenininha, a gente vai e vê mais o comportamento dela, mas a gente que já entende as coisas, a gente tem que entender que ideias são essas, de onde elas vêm. Essa é a grande questão. E mais, as consequências que elas trazem. Por quê? Porque ideias têm consequências. Isso é uma máxima. Grave essa frase. É muito famosa. Ideias têm consequências. Então, essas tais ideias, elas vão ter consequências para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para o seu emprego, para a nossa sociedade toda, para o nosso país. Porque nós vivemos em comunidade. Então, os maiores inimigos da família, na verdade, eles são inimigos invisíveis.
A gente não consegue identificar com facilidade, a gente não consegue ver com facilidade. Eles estão muito ocultos, eles estão aqui dentro. O pecado, antes de ser um pecado, ato físico de existir, o que Jesus fala? Ele nasce no coração, ele está aqui dentro, o pecado já está lá. Então a ideia já foi inserida na nossa mente. E aí que o diabo começa a trabalhar, é por lá. Então os maiores inimigos da família, eles são invisíveis. Por exemplo, o orgulho. Quem vê o orgulho? Quem acha que é orgulhoso? Como é que você encara o orgulho? Como é que você resolve? É um exemplo. É difícil trabalhar. Então, ideias, elas têm origem. E vamos ser bem práticos, bem enfáticos nisso. A ideia pode ter duas origens. A Bíblia ou tudo que não era a Bíblia. Você concorda comigo? Pensa aí. Você concorda? Sim. Uma ideia ou vem da Bíblia ou não vem. Certo? E que ideia está certa? Para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos que as ideias certas, elas vêm. E se eu penso ou tenho alguma ideia que ela não é da Bíblia, ela veio da onde? Não Bíblia. Então, não Bíblia aí é um mundo muito amplo. Pode ter várias origens dentro desse não Bíblia. Pode vir de várias ideologias, de várias correntes, de vários pensamentos, mas a gente vai classificar tudo como sendo não Bíblia. Então, sempre a nossa referência máxima é a Bíblia. Certo? Você concorda? Se você não concorda, é uma questão assim sua, mas é a Bíblia. Então, é uma questão de fé. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia completa, não é uma parte da Bíblia, não é o que eu entendo de Bíblia, é a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante. Então, nós temos várias opiniões, várias ideias, e a gente não sabe de onde elas vêm. Eu queria que o Osiel botasse aí Colossenses, você pode abrir, Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. Eu esqueci de botar na minha folhinha aqui. Bom, é bom que ele acha rápido. Olha só o que Paulo está dizendo. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. É o Bíblia, não Bíblia? Está nesse versículo, vocês perceberam? Então tem a ideia que é segundo Cristo, e as filosofias e vãs sutilezas que não são segundo Cristo. E Paulo está advertindo, cuidado, para que você não vise uma presa fácil dessas benditas ideias, dessas filosofias, dessas sutilezas. É isso que Paulo está nos alertando aqui nesse momento. Então, olha só, falando das mulheres. Opa, tá. Por que Deus cria a mulher? Com que propósito? O que vocês acham? Mulher e homem são iguais? Não. Sim. Tem gente que usa esse versículo, eu vou ler para vocês. Eu anotei. Em Gálatas 3:28, acho engraçado, porque diz assim, Gálatas 3:28, você pode anotar que se a gente for abrir tudo vai demorar. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, tem diferença entre homem e mulher? Cuidado. Interpretação de texto. Tá? Hermenêutica bíblica, aula lá com o pastor Max. Aqui em Gálatas,
Estamos falando sobre salvação. Então, para Deus não há acepção de pessoas. Não há diferença. Se você é homem, mulher, se você é índio, se você... Não tem diferença. Aqui, então, tem muita gente que usa esse versículo para justificar um monte de coisa. Não é. Aqui estamos falando de salvação, nesse versículo que eu li. Entre homens e mulheres há diferença? Sim. Sim. E nós temos propósitos diferentes? Funções diferentes? Sim, nós temos. Por quê? Porque Deus fez assim. Foi desejo dele, foi vontade dele. Tanto que se você for... Abra sua Bíblia em Gênesis. Deus criou primeiro o homem ou a mulher? Tem certeza? Olha a pegadinha. Em Gênesis, primeiro capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Aí versículo 27. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus e criou. Homem e mulher os criou. Quem Deus criou primeiro? O homem. O homem. Mas nesse versículo está dizendo que a imagem... O homem e a mulher, mas como assim? Não entendi. Porque Deus ele tem uma metodologia na Bíblia. Isso é uma dica de graça que nem faz parte do assunto. Mas olha só. O primeiro versículo da Bíblia diz: A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz. E aí Deus vai dizer: no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou isso. Mas e Gênesis 1? Foi antes? Como é que já tinha água? Se Deus só cria água depois? Método de Deus. É o mesmo método que a gente usa para ensinar as crianças. Deus, ele primeiro diz o geralzão, depois ele vai especificando mais detalhadamente. Então, aqui ele está fazendo isso. Gênesis 1, resume. Gênesis 1, versículo 1, resume o capítulo 1 e 2. O capítulo 1 de Gênesis resume o que vem depois. O segundo capítulo de Gênesis, ele vem detalhar a criação do homem e da mulher. Entenderam? Então, Deus cria primeiro o homem. Pula para Gênesis 2, versículo 15. Aliás, no versículo 18, criação do homem. Homem. 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Depois, no versículo 18, farei agora alguém que o auxilie. Farei uma ajudadora, uma auxiliadora. Então, a mulher foi feita para quê? Para auxiliar, para ajudar o homem na sua missão. Adão tinha uma missão. Deus não deu uma missão para Adão aqui? Deu. Dar nome lá para os animais, cuidar do jardim. Isso era a missão de Adão. E aí depois Deus cria Eva. Faz, de versículo 21. O homem cai no sono profundo, primeira cirurgia da história. É tirada uma costela e é feita mulher. Adão diz, ela será chamada mulher, porque de mim foi tirada. Então, voltando para lá, por que Deus cria a mulher? Auxiliar o homem. Mulheres, feministas, sinto muito. Nós não fomos criadas para sermos protagonistas. Sinto muito dizer isso para você. Mas é bíblico, né? Nós não somos as protagonistas. A Bíblia não é um livro machista. A mulher ela foi feita para ser auxiliadora, para ser ajudante. O homem foi criado primeiro, a missão foi dada ao homem. Homem e mulher são iguais em valor para Deus. Os dois têm o mesmo valor. A mulher não vale mais nem menos. Porém, os papéis são diferentes. Têm papéis distintos. Ambos, homem e mulher, são imagem e semelhança de Deus. Deus faz questão de falar isso no primeiro versículo, para o homem não pensar que é só ele imagem e semelhança de Deus. Quando ele repete, quando cria o homem. Então ele fala lá, homem e mulher, antes mesmo dele relatar como foi
o surgimento de Eva. Homem e mulher refletem a imagem de Deus, são semelhança de Deus. Só que Deus, o que é que ele fez? Ele colocou características dele em Adão e colocou características dele em Eva. Então Adão, o homem, tem características de Deus que Eva não tem, e Eva tem características de Deus que Adão não tem. Olha só, que coisa inteligente, interessante. E aí os dois têm características distintas, e o que acontece no casamento quando os dois se unem? Os dois juntos vão refletir melhor o caráter de Deus, as características de Deus. Então, sim, a mulher tem alguns atributos, tem algumas habilidades que o homem não tem. Nós somos diferentes, os papéis são diferentes. Então, o que acontece? Algumas responsabilidades da mulher segundo a Bíblia. Primeiro, ser ajudadora. É o que a gente leu aí. Ajudar em quê? Em quê? A missão do homem. Isso é interessante. Prestem atenção, rapazes, meninos. A missão é dada a vocês. A missão é dada a vocês. A mulher, agora menina, quando você for casar, antes de casar, você pesquisa para saber qual é a missão do menino. Se ele não sabe a missão dele, é um ponto a menos. Se ele sabe a missão dele, você sabe a missão dele também. Você não quer essa missão para você, não case com ele. Se você sabe, a missão do menino, digamos, é ser pastor. Eu quero ser mulher de pastor? Se faz essa pergunta, eu quero ser mulher de pastor? Então eu não vou casar com esse menino. Porque a missão dele vai virar a minha missão. É assim. Não é nós, mulheres, a nossa missão e o meu marido tem que me acompanhar. Não é assim. Porque se for assim, o negócio não vai dar certo. Vai dar problema. Eu tenho que acompanhar a missão dele. Se ele é evangelista, eu vou ser. Se ele é enfermeiro, eu vou ser também. O que for. Se ele for ser missionário em tribo indígena, eu vou ter que ser missionário em tribo indígena. E seja lá o que for. É assim que funciona. Nós somos chamadas a sermos submissas. Semana que vem é para os homens. O Felipe vem falar. Tá? Ser submissa. Gente, isso é difícil. Eu digo que eu sou mulher. É difícil ser submissa. É um tratamento. Não é, mulheres? É difícil. Claro que quando tem homem que ajuda na submissão, tem homem que não ajuda. Tem homens assim que é mais fácil ser submissa do que para outros. Né? Mas ser submissa, a submissão ela requer honra, ela requer amor. Você fazer isso porque você quer fazer e faz por amor. Submissão não significa que você é inferior a ele, de forma nenhuma. Deus nunca disse isso. São papéis diferentes. O homem, ele é o líder da casa, ele é o cabeça da casa. Deus fez assim. Existe uma hierarquia dentro do lar? Existe. Os pais se submetem, ou melhor, os filhos se submetem aos pais. O filho está lá embaixo na hierarquia. E a mãe, sim, tem que se submeter ao seu esposo. Ser administradora do lar. O que é ser administradora do lar? O que é administrar o lar? É manter a casa arrumada? Você quer realmente saber o que é ser uma administradora do lar? Leia depois, medite na sua casa Provérbios 31, que é a mulher exemplar de Salomão. Ser administradora do lar envolve muitas funções. Tem a ver com arrumação da casa, limpeza, o conforto da casa? Tem. Também, mas é muito mais do que isso.
é você criar, por exemplo, na sua casa um ambiente que seja agradável, não só fisicamente agradável, espiritualmente, emocionalmente saudável. É aquele lugar que o marido vai querer estar, que ele vai se sentir bem de chegar em casa, de estar lá, porque é agradável, porque é gostoso, porque é um lugar bom de estar. Não é só porque tem um sofá caro na sala, não é isso. É porque essa mulher, ela traz para sua casa a beleza. A beleza, o belo ela traz para dentro de casa. O conforto. Essa administração, homens, cuidado para o baque agora. É inclusive a administração financeira. Dê o seu cartão... Não, calma. Antes que você levante e vá embora, ou vá ver o WhatsApp... A administração financeira também. Por quê? Provérbios 31, vai ler. O que acontece? O homem, sim, ele traz a provisão para casa. Era assim nos tempos bíblicos. O homem trazia a provisão. Né? Então, imagina, o cara sai para caçar, traz lá a comida, a mulher vai lá, prepara não sei o quê, né? Todo aquele negócio, os filhos vêm, faz o jantar. A mulher, ela tem essa tarefa de, sim, ser administradora, inclusive financeira. Só que para essa administração dar certo, a mulher tem que ser, qual é a palavrinha? Muito bem, sábia. Não é para ser uma mulher gastosa. Não é para ser aquela mulher... Não, ela administra bem porque ela é sábia. Assim é a mulher de Provérbios 31. Ela tem sabedoria. E por que é a mulher que administra as finanças? Porque nós fomos incumbidas dessa tarefa. O homem, eu não sei como é na sua casa, talvez seja só na minha, mas assim, o homem não tem muita noção de algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente era criança, a gente amava quando o papai ia fazer supermercado. Por quê? Ele só trazia refrigerante, biscoito, bombom, era só besteira. Eu e o Gabriel, a gente achava o máximo. E quando a mamãe fazia supermercado, o Gabriel dizia, égua, lá vem só produto de limpeza. Por quê? Porque o homem não percebe, ele não tem noção dessas coisas. Não sabe que não tem detergente. Ele vai lembrar de comprar sal? Não vai, gente. Não vai. Né? Só o sal grosso do churrasco no máximo. Né? Porque o Felipe, por exemplo, da 11h30 da manhã, ele resolve, bora fazer um churrasco? Bora. Né? Aí a gente, bora. Apoia o marido. Aí, magicamente, aparece carvão, sal grosso, o espeto está limpo, tem copo descartável, tem salada de batata, tem vinagrete, tem arroz, mas o churrasqueiro é ele. Né? Então é assim, porque o homem consegue, ele só pensa uma coisa de cada vez. Ele não consegue pensar mais de uma coisa de cada vez. Essa habilidade foi dada a nós, mulheres, então a gente tem que ter paciência com eles. Né? Então, ser amante também, isso não precisa explicar muita coisa, né? Então, foram responsabilidades dadas a nós. Um grave problema é que o que acontece? Quando a gente não quer assumir a nossa responsabilidade, a gente quer, por exemplo, assumir a responsabilidade dele, aí dá problema, aí vira o caos. Porque o homem também tem as suas responsabilidades. O homem tem que ser o provedor da casa. Isso quer dizer que eu não posso ter emprego, eu não posso ter uma carreira, eu não posso trabalhar fora. Eu não estou dizendo isso. Mas a gente vai chegar lá com calma. Tá? Calma lá. Então, a gente já estava vendo isso. Né? Então, nós somos, sim, diferentes. Em vários aspectos. E o homem é o cabeça. Deus fez dessa forma. É o homem que coloca... O homem é o protetor do lar. É o homem que coloca limites nos filhos. Não quer dizer que só é o homem que castiga, não é isso. Mas o limite é o papel do homem. Sabe uma coisa super interessante? A estrutura da casa, do nosso lar, ela reflete a Trindade. Eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei fantástico. A estrutura do nosso lar, as nossas famílias refletem a Trindade. Quem o homem representa? Deus Pai, Criador. Então, ele é o responsável
pela proteção, pelos limites. É ele que dá a noção de missão. Você sabe, homem, olha só, quando a gente vê, por exemplo, adolescente que está perdido assim na vida, que não sabe o que fazer, não sabe o que não sei o quê, não é aquela dúvida normal que a gente tem, mas perdidão, quem errou foi o pai. É o pai que tem esse papel. E a mãe? Ela é representação ali no lar do Espírito Santo. A mãe é o consolo. A mãe é a nutrição. A mãe é esse vínculo. A mãe é a submissão. Se a mãe é submissa, o filho não vai aprender o que é submissão. Não vai. Ele não tem esse exemplo dentro de casa. Esses exemplos, eles refletem quem Deus é. E Jesus? Quem é que reflete Jesus no lar? Os filhos, no plural. Por quê? Porque Jesus e a comunhão que se tinha entre os discípulos, a comunhão na igreja primitiva, ela é refletida entre a comunhão dos irmãos, dentro do lar. Ah, e uma família que não tem filhos. Não era esse o propósito de Deus. Isso não estava no propósito de Deus. Depois que Deus cria o homem e a mulher, o que é que ele diz? Frutificar, multiplicar. Só que a gente não quer interpretar isso de maneira literal, mas é de maneira literal. É de maneira literal. Ah, e o caso de uma casa que não tem o pai ou que não tem a mãe? Isso tudo não estava na estrutura original pensada por Deus. Foi fruto da queda. Mundo pós-queda. A estrutura, como Deus pensou, como foi planejado, é essa. Pai, mãe e os filhos. Então, olha só, para a gente não perder muito. Epa, passou muito, não fui eu que fiz isso. Volta aí, Osiel. Passou um slide, porque tu disse que eu não posso voltar aqui, né? Era para ter um. Deixa eu ver se eu apertei 2 vezes. Sumiu um slide, tudo bem, deixa aí. O que acontece? Feminismo e Bíblia são ideias opostas? O que você acha? São, minhas queridas adolescentes, são ideias opostas. Claro que há o diabo é esperto. Então, assim, ele pega o negócio, ele bota um monte de verdade e umas mentirinhas pelo meio. Porque se ele botar tudo mentira, ele vai te assustar. Então ele bota verdades e bota umas mentiras. Foi a estratégia que ele usou com Eva, né? Ah, porque Deus disse que vocês não podem comer nenhuma fruta do paraíso, nenhuma árvore. Não foi isso que Deus disse. Então ele distorceu o que Deus disse. Então, assim, as ideias que estão no grupo não Bíblia, elas têm algumas verdades e algumas mentiras pelo meio. Por isso que é difícil a gente identificar. É difícil a gente entender, a gente tratar e a gente lutar contra isso. Então, dá para eu ser uma cristã feminista? Né? Já fizeram até Bíblia feminista. Se você precisa deturpar a palavra de Deus para defender a sua ideia, só disso tu já sabe que a tua ideia está errada. Então, Bíblia gay, Bíblia feminista, Bíblia sei lá do que é que inventem, não está certo. Eu não posso deturpar a palavra de Deus para defender minhas ideias ou para justificar o meu pecado. Não posso. Então, o que acontece? Aí a gente vai entrar mais a fundo um pouquinho nisso. O feminismo, a gente precisa entender, ele tem uma origem um pouco, os autores discordam um pouquinho, mas essa imagem aqui é representando a Revolução Industrial, que deu origem ao mundo como a gente conhece hoje, o que a gente vive. Só que antes dessas coisas acontecerem, a vida era diferente. Só que é uma vida que nós não conhecemos, a gente não viveu nessa época, nem nossos pais, a gente não conhece. Mas antes, a estrutura, como é que eram as famílias? O lar. Era o pai, a mãe e os filhos, normalmente moravam no campo, trabalhavam no campo. Então, o pai era um agricultor, os filhos ajudavam o pai
a fazer esse trabalho. Então, eles viviam juntos, eles trabalhavam juntos. A família, os filhos eram criados dentro de casa, não tinha a escola, a faculdade que você mandava o seu filho. Era junto ali. Quando começa, né, o mundo pós-revolução industrial, ele começa a se urbanizar muito. Os maridos têm que sair de casa, têm que trabalhar. Era todo aquele negócio. E muitas mulheres também começaram a sair de casa para trabalhar. E aí, o que aconteceu com os filhos? O que aconteceu com essas crianças? O pai sai de casa para trabalhar, a mãe sai de casa para trabalhar. O que aconteceu com os filhos? Essa é a minha pergunta para vocês. Eles ficaram desamparados. Eles se tornaram responsabilidade de outra pessoa. De quem? Do Estado. Isso aconteceu também em momentos de guerra, né? Na França, isso foi muito forte. Nos Estados Unidos, na Guerra Civil, você tinha o lar, essa estrutura da família, e o homem teve que sair para lutar na guerra. E aí o que aconteceu com a casa? A mulher tinha que sair para sustentar a casa. Não tinha comida mais. E aí os filhos desamparados. Os filhos ficaram abandonados. Porque os pais saíram e as mães saíram de casa. E aí a gente tem, depois disso, já mais recente na história, na segunda metade do século XX, o movimento feminista, a revolução sexual. Isso trouxe várias consequências desastrosas para as nossas famílias. Porque agora as mulheres não queriam mais voltar para casa. Elas não queriam voltar para os seus lares. Elas estavam muito preocupadas com elas mesmas. É o eu. A liderança na Bíblia, vocês viram ontem mais uma vez. A liderança na Bíblia, ela é servir. Estou certa, pastor? Quem foi que falou aqui na frente? Falou isso. Liderança é servir. Então, nós, mulheres, somos chamadas para servir nos nossos lares em primeiro lugar. Servir ao nosso marido e servir aos nossos filhos. Só que por que isso é ruim na cabeça de muitas mulheres? Porque é um trabalho que não aparece. É um trabalho que muitas vezes não é reconhecido. O seu nome não vai estar nos livros de história, porque você foi uma grande mãe. Porque você foi uma boa esposa. É um trabalho esquecido. É um trabalho silencioso. Normalmente a história lembra o nome dos homens, não é verdade? Mas lembra o que eu falei? Eles são os protagonistas. O que traz um conforto é quando a gente vê grandes homens na história, como foi Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, ou como foi esqueci o nome do outro dos mãos talentosas. Quando a gente vê que eles dizem, por exemplo, que devem o sucesso que eles tiveram na vida às suas mães. A dedicação e educação que receberam de suas mães. E há tantos que lembram nesse momento das mães, das esposas. Só que isso não é suficiente, porque o mundo, ele diz que esse sacrifício, esse serviço, ele não é ruim. Eu tenho que pensar em mim. É a minha felicidade, é o meu corpo, é o meu sucesso, é a minha carreira. E aí a gente acha que, por exemplo, uma mulher que opta por ficar em casa, se dedicar ao lar e não ter uma carreira fora, ela vale menos do que a que tem. Porque é isso que o feminismo fala. Desculpa, mas ele fala isso. Que se você é dona de casa, você é menos do que a outra que está dirigindo uma empresa. Não é? É assim. Porque eu posso dar um testemunho pessoal em relação a isso. Que eu tinha muitas ideias feministas e não sabia. Só fui saber quando Deus me confrontou. Porque eu era uma que me achava inteligente demais para ser dona de casa. Para ficar o dia inteiro lavando louça, arrumando cama, varrendo o chão, limpando o menino, fazendo janta. E as nossas meninas realmente solteiras, elas pensam assim. Minha mãe investe dinheiro em mim, estuda em colégio caro, um sacrifício para entrar na faculdade, para não sei o quê, para virar dona de casa? Não pode. Olha como essa ideia está impregnada na nossa mente. Quem disse que a dona de casa
é menos alguma coisa do que a que trabalha fora. Não foi a Bíblia que disse isso. Essa ideia não é bíblica. Então, quando a gente começa a pensar demais no nosso eu, na nossa felicidade, meus direitos, enquanto essas mulheres estavam lá lutando por isso, onde estavam os seus filhos, por exemplo? Pode passar aí, Eusel, que eu acho que acabou a pilha aqui. Aí. Está aqui, os seus filhos elas estavam ocupadas demais pensando na sua carreira, enquanto isso, seus filhos estavam nas mãos do Estado, porque não tinha quem cuidasse deles. Eles foram parar em grandes escolas. Existia um momento na história em que não tinham escolas. Não estou dizendo que é errado você botar o seu filho na escola, mas entenda o que está por trás da ideia. Entenda. Foi por isso que surgiram escolas. Esse foi o motivo. E aí, como essas mães estão preocupadas demais com elas mesmas, pararam de ter filhos. Porque filho dá muito gasto. Porque as escolas são caras. Então, se antes disso tudo acontecer, as famílias tinham muitos filhos, de repente as famílias só têm 3, 2, 1, nenhum filho. Porque filho é muito caro. E aí os pais trabalham o dia inteiro para pagar escola cara, faculdade cara, para pagar curso de inglês, para pagar futebol, para pagar balé, para pagar babá. Quanto tempo os filhos passam com os pais? Porque os pais sempre estão ocupados demais, ganhando dinheiro para pagar outras pessoas que estão discipulando os seus próprios filhos. E às vezes o pai não senta com o filho 5 minutos para discipular. Para ensinar, porque ensinar e discipular são sinônimos. É a mesma coisa. Então, olha o que acontece. Então, o feminismo, embora ele tenha algumas ideias que pareçam muito atrativas, que pareçam muito interessantes, ele que puxou o aborto. Foi ele que puxou vários movimentos de liberdade sexual. Foi ele que puxou. E a gente precisa ter esse cuidado. O homem e a mulher, quando o homem, ele é o sacerdote do lar. Quando a gente tem uma inversão desses papéis, a gente quebra essa estrutura que Deus criou. A gente desestabiliza o lar. As mulheres se tornam as mandonas, as cabeças da casa, as insubmissas, as independentes. Enquanto isso, os homens, o que sobra para eles? Aí acontece um processo com os homens um pouco diferente. É o que eu gosto que o pastor Cláudio Duarte fala, o homem banana. E é verdade. A mulher veste as calças e o homem vira um banana. Porque a gente tem, o pastor Cote falou isso, eu achei super interessante, triste, né? Muito triste, mas interessante, que ele diz que a média de que o menino alcança a maturidade é com 40 e tantos anos, que ele falou, 42, 45, misericórdia, coitada das solteiras. Por quê? Por que os meninos não amadurecem? Porque teve inversão, teve uma quebra. Então, ele não é o provedor da casa, ele quer só ser servido, mal trabalha, o cara mal é um preguiçoso, é escorado, é não sei o quê. Não assumiu o seu papel como homem, como sacerdote do lar. É uma inversão total. É isso que acontece. Eu vou deixar para vocês a dica. Anota aí, no seu celular, caneta, qualquer lugar. Procurem no YouTube e assistam esse documentário. É muito bom. É uma série de documentários que se chama O Paradoxo da Igualdade. O Paradoxo da Igualdade. É muito interessante. Não é um documentário cristão, mas ele explica na Noruega. A Noruega era um dos países que ele foi considerado número 1 em igualdade de gênero. E eles implantaram ideologia de gênero nas escolas da Noruega. Só que depois do tempo que aconteceu, eles viram que não deu certo. Por quê? Ele vai explicar no documentário.
E é muito interessante, porque aparentemente, quanto mais liberdade você dá, mais você caminha para o que a Bíblia diz. Vocês vão ver isso lá. Então, deixa eu passar aqui. Olha só isso que o pastor Cote fala, que eu acho muito interessante. O sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. A forma como a sociedade define moralmente a família estabelece os padrões de conformação da personalidade da futura geração. Então, a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer uma sociedade mais justa, com menos violência, blá, 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 todo aquele negócio. É família. É família. E olha, esse negócio que inventaram, esse termo tempo de qualidade, não, eu vou ter um tempo de qualidade, isso não existe, isso é mentira. Tempo é tempo. O homem, quando está em casa, a sua casa pode acontecer um acidente, tipo como aconteceu com a minha há um tempo, que é assim, opa, quebrou a televisão. Opa, não tem mais Wi-Fi em casa. Porque às vezes isso tira o tempo que a gente deveria estar em família. Passa tanto tempo fora e quando está em casa, as pessoas estão tão acostumadas a não estarem juntas que quando estão juntas não sabem se relacionar. Olha que coisa estranha. Aí vai cada um para o seu canto. Porque não aprendeu nem a se relacionar. Só sabe se relacionar com os colegas da escola. E aí, sabe o que acontece? Lá em Provérbios, eu não botei aqui. Em Provérbios, acho que logo no capítulo 1 de Provérbios, abre aí rapidinho. Olha o que acontece. Essa é para os adolescentes. Diz assim, 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Olha só. Às vezes eu acho que a gente passa na Bíblia, a gente vai ler a Bíblia já com sono, passa batido em tudo, né? Mas olha o que está dizendo. Meu filho, adolescente, jovem, ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Sabe por que eu estou lendo isso? Porque a gente acha, né, isso acontece muito quando a gente é adolescente, que, minha mãe não entende. Meu pai não entende. Mas tu não entende, Rebeca, é porque a minha mãe, meu pai é muito machista. Minha mãe, ela não teve educação direito, ela nem terminou o ensino fundamental. Meu pai nem é crente. Isso, aquilo. Gente, aqui não está tendo essas condições. Tipo, ouça seu pai só se ele for pastor. Ouça sua mãe só se ela tiver ensino superior. Não está dizendo isso. Então, não despreza. Isso daqui cria lutas dentro de casa, dentro das famílias, porque a gente não ouve a nossa mãe, porque a gente não ouve o nosso pai. E para as mulheres, já que eu estou falando muito para as solteiras, vou falar agora para as casadas mais experientes. Tito 2. Bora lá, rapidinho. Tito 2. Tito 2, versículo 3 ao 5. Diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tu puder projetar aí, Elzinho? É Tito 2, 3 a 5. Gente, eu tinha raiva dessa passagem. Passava direto por Tito. Porque olha só o que Paulo está falando. E Paulo é taxado de machista. As mulheres, aí está idosas, aqui está mais velhas, mas é nesse sentido, de que as mulheres mais experientes, que já são casadas, que já têm seus filhos crescidos, né, que já saíram de casa, vocês têm que ser exemplos para nós.
para as jovens solteiras da igreja, no seu jeito de viver, na sua maneira de se vestir, de cuidar da casa. É vocês que vão nos ensinar a amar os nossos maridos, a amar os nossos filhos, a estarmos ocupadas em casa, a cuidar do lar. Vocês são um exemplo, vocês são a nossa referência. Porque a gente não tem essa referência no mundo, a gente não tem lá fora. E a serem, volta lá, que essa palavra é perigosa, caluniadoras. Dá para ter outro estudo só sobre o que é ser caluniadora. Porque isso é um perigo, um perigo, um perigo, um perigo, que nos cerca. O que é caluniadora? Nos termos atuais, fofoqueira. É fofoqueira. É uma mulher que fala da vida dos outros, que fala mal dos outros. Cuidado. Então, nós, né, ou melhor, vocês, que são as mulheres mais experientes, são nossa referência, instruam as mais novas. Isso que Paulo está dizendo para Tito, instrua na igreja as mulheres mais velhas, mais experientes, a cuidarem das mais novas, a mostrarem como é que as coisas funcionam. E as mais novas ouçam o conselho dessas mulheres. Então, mulheres, nós temos um papel que não é um papel menor do que o do homem. Embora o mundo diga que sim, mas o nosso papel não é menos importante. Não é. É tão importante quanto, se não mais, na verdade. Porque a criação dos filhos é responsabilidade nossa mais do que do homem. Quem vai perpetuar o evangelho? São nossos filhos. Esse é o nosso papel. Se a gente abandona o nosso papel, outra pessoa, outro órgão vai assumir. Então, vamos ter cuidado, prudência, sermos sábias e termos o coração aberto para ouvir e aprender a palavra de Deus, para que Deus realmente trate o nosso coração. A gente precisa ter um coração ensinável. Então, não pense que uma mulher que se dedica ao lar, ela fez isso porque ela não gostava de trabalhar, por exemplo. Ela fez isso porque ela não tinha a carreira que eu tenho. Ou porque ela não gostava do trabalho dela. Não, conheço várias que abandonaram carreiras super estáveis, ganhando super bem, que amavam seus empregos, que gostavam dos seus trabalhos, gostavam do que faziam, porque sentiram o chamado de Deus para cuidarem dos seus filhos, cuidarem do seu lar. Eu lembro que essa semana morreu um pastor da igreja presbiteriana, pastor Paulo Anglada. E ele foi meu professor no seminário. Eu lembro que eu tinha 17 anos, quando eu fui aluna dele, e em algum momento, a gente falando, ele disse assim, ele perguntou as ambições que eu tinha, tipo assim, os sonhos e tal, e eu falei, eu sempre gostei do lado acadêmico, que queria fazer doutorado, não sei o quê, e falando para ele. Aí ele falou assim, me criticou, bem forte, e família, e filhos, não sei o quê, e começou a falar um pouco disso daqui. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei assim, eu me calei, eu não falei nada, por respeito à autoridade dele como professor e pastor, né? Então eu engoli a seco, e isso 10 anos atrás, né? E essa semana ele faleceu, passou para o Senhor, e eu fiquei lembrando disso. Olha só, o que ele me falou há 10 anos, eu fui entender agora. A palavra ficou lá, a sementinha ficou lá, esperando, guardada, mas frutificou depois de um tempo. Então, a gente precisa realmente buscar de Deus, porque a gente só quer ser ensinável naquilo que interessa para a gente. Então, que a gente seja ensinável naquilo que Deus quer ensinar para a gente, não naquilo que a gente quer aprender. Amém? Obrigada. Graças a Deus, meus amados irmãos. Hoje pela manhã, nós tivemos uma combinação. Hoje também, homens também receberam uma palavra forte. Quem esteve pela manhã na EBD? Rapaz, muitos homens, né? E nós tivemos uma aula sobre isso, porque foram os deveres cristãos, os deveres domésticos. Isso é importante para o nosso entendimento. Não termina aqui o entendimento, não termina na EBD, nós continuaremos, irmãos. É porque a nossa sociedade,
ela foi pautada em movimentos, em culturas, em folclore, que deturpou aquilo que Deus a base da palavra, tá bom? Mas não perca a oportunidade de sempre aprender e crescer na graça e no conhecimento. Homens e mulheres são uma bênção necessário dentro do projeto de Deus. Tanto homem como mulher estão para trazer a felicidade para o mundo, para a nação. Amém? Deus abençoe. Nós vamos encerrar o nosso culto agora, tá bom? E pegue na mão do seu irmão do lado agora, levante com ele, gentilmente, assim, alegre. E depois que vocês estiverem de pé, você como um profeta de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu gostaria que você, num ato de fé, promulgasse para essa pessoa uma palavra de vitória em nome de Jesus. Diga assim, uma semana abençoada. Diga para essa pessoa. Aí você vai cantando para ele assim, olha: sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti. Fala isso. Fala para ele, fala para ela. Cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Senhor nosso, como admirável teu nome sobre toda a terra. Nós, Senhor, criaturas feitas por ti, criadas por ti, gerados por ti, Senhor, estamos aqui encerrando este momento em que crescemos na graça e no conhecimento, cultuamos a Ti com a nossa vida, com a nossa voz, com a nossa alegria, com a nossa existência, Senhor. Hoje pessoas desceram a região do silêncio, Senhor. Hoje pessoas desceram a cova, já não vivem mais, Senhor, e o seu tempo que tiveram para adoraram, e quem não teve perdeu a oportunidade, quem não fez. Nós estamos fazendo deste presente, deste momento, deste dia, um momento, Senhor, que ficará na história da nossa existência. Por isso este culto, Senhor, foi maravilhoso. Por isso está aqui. É um momento de gratidão e alegria. Sairemos deste lugar, mas continuaremos na Tua presença. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênção. Senhor, entra conosco nos consultórios, na empresa, no trabalho, na indústria. Entra conosco no ônibus, no táxi, Senhor. Entra conosco no trabalho, onde quer que cheguemos, Senhor, na faculdade, no cursinho. Senhor, vai por onde formos, Senhor. Leva-nos na Tua paz, nos guarda, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, da nossa família. Suscita entre nós, homens aqui, Senhor, que se represente na sua casa a Tua presença, homens que sejam sacerdotes do lar, que sejam provedores do lar, protetores do lar. Suscita entre nós mulheres idôneas, companheiras, sábias, Senhor, que saibam administrar a sua casa, que tragam para nós a felicidade, Senhor, que a família, Senhor, encontre a felicidade, que esse mundo se torne melhor, Senhor, no café da manhã, no almoço, na refeição das 4 horas da tarde, no cafezinho da tarde, no jantar, na ceia, porque isto é família, Senhor, e nós não vamos abrir mão da família, Senhor, da nossa família. Abençoa, guarda todas as famílias da terra, e que cada família que veio esta noite abençoe a outra família, e é sob a Tua palavra, como dissestes a Abraão, Senhor, falastes a Abraão: em Ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim tomamos esta palavra para nós. Muito obrigado, e que possamos ter outros encontros aqui, se esta for a Tua vontade. Senhor, se vieres no decorrer desta noite, nós, a Tua igreja, já aguardamos esse momento, Senhor, para estar contigo. Se não vieres, aqui estamos nós, para fazermos a Tua obra, cumprir o nosso chamado, pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas hoje e sempre. Toda a igreja comigo diz amém. Deus nos abençoe, boa semana, a paz do Senhor Jesus.